semana. Abel Chivucovuco, o líder do projeto político Para Já, Servir Angola, e um dos signatários da plataforma política da oposição que junta a UNITA, o Bloco Democrático e o Para Já, Servir Angola, com o objetivo de derrotar o partido no poder, o MPLA, nas eleições gerais de Angola de 2022. Obrigada, doutor, por ter assistido a esta entrevista. Eu agradeço, prazer estar consigo. Obrigada. Já tem nome para esta Frente Patriótica? Porque eu tenho visto inúmeros nomes. É a Frente Patriótica Unida, é a Ampla Frente Patriótica, é a Frente Ampla Patriótica da Alternância. Afinal, como é que se chama? De facto, será a Frente Patriótica Unida. E representa o quê? Representa a conjugação de vontades, de esforços, de visão da UNITA, do Para Já Servir Angola, do Bloco Democrático e de entidades da sociedade civil, independentes, académicos, que estiverem disponíveis e que forem aceitáveis porque conjugamos valores e princípios. Portanto, é isso que será. A natureza será essa. E ainda estão a negociar os termos dessa aliança? Há um ditado que diz que o seguro morreu de velho. Por isso estamos com toda a serenidade, tranquilidade, ouvir sobretudo a voz do país, o sentimento do país e encontrar modelos. Teremos que estabelecer 4 acordos fundamentais. O primeiro acordo fundamental tem a ver com o memorando de intenção, que diz respeito a valores, a princípios, objetivos e o que é que queremos fazer de Angola, qual é o propósito. Esse será um documento. O segundo será o Estatuto da Frente Patriótica, que vai determinar como é que vamos trabalhar, como é que vamos funcionar, como é que vamos estruturar a hierarquia e os ajustes entre as várias partes. Por terceiro, teremos também um acordo de incidência governamental, uma espécie de agenda, visão, que Angola queremos nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Qual é o propósito? Como é que queremos que os angolanos se sintam e vivam? Na verdade, será um acordo com incidência governamental. E, em função do estudo de circunstâncias e cálculo de probabilidades, temos que fazer também um acordo sobre incidência parlamentar. Qual será a agenda parlamentar quando trabalharmos juntos na eventualidade remota de não sermos governo? Esta é uma equipa de peso. Adalberto da Costa Júnior, o líder da UNITA, Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático, Justino Pinto de Andrade, também o ex-presidente do Bloco Democrático, o senhor e outras entidades da sociedade civil que se juntem. Quando vocês dizem que esta aproximação de todos está avançada, até que ponto, e nesses 4 pilares que mencionou, até que ponto é que podem dizer aos angolanos quando é que vão apresentar? As figuras que vão protagonizar a Frente Patriótica Unida representam o segmento mais saudável da sociedade angolana. Representa também o segmento com mais visão, modernidade, sobretudo sensibilidade para com a vida do cidadão. Porque a governação é olhar para as pessoas, resolver os assuntos dos cidadãos. Portanto, este segmento populacional que hoje está desanimado, perdeu o otimismo, perdeu a esperança, precisa do surgimento de um novo fenômeno político. E é isso que estamos a procurar fazer. Do ponto de vista horizonte temporal, temos noção de que as eleições serão em agosto de 2022, portanto temos um ano, e portanto precisamos de Não surgir, é muito. precisamos de surgir de forma atempada, mas as circunstâncias no momento presente já determinam que em 2022 vamos finalmente ter alternância em Angola para que surja um governo patriótico, visionário, sério e que governa com transparência, para deixarmos esse passado de roubalheira para trás e evoluirmos para o futuro. E vão disputar essas eleições como uma coligação ou como uma agregação de vontades? A nossa consciência nos indica
que Angola ainda não é um país verdadeiramente democrático. Somos um país em transição para a democracia. E um dos grandes problemas é o não respeito do primado da lei. Do ponto de vista teórico, somos um Estado democrático e de direito, mas na prática não. Somos um Estado ainda em transição para a democracia. E um dos problemas que fazemos face é o excessivo controle do Executivo sobre as outras áreas da governação, o Legislativo e o Judicial. O senhor tem medo que aconteça o mesmo que aconteceu ao para já? Chega para legalizar ao Tribunal Constitucional o e não Tribunal passa. Constitucional simplesmente um comitê de especialidade do MPLA. Simplesmente. Obedece às ordens da direção do MPLA. Isso está provado. E, pessoalmente, fui vítima disso. O mesmo Tribunal Constitucional que legalizou a minha liderança na Casa C, o próprio presidente do tribunal assistiu ao congresso da Casa C, onde fui eleito, anotou e legalizou. É o mesmo tribunal que depois me destituiu. Não é verdade? O Tribunal Constitucional, apesar de termos feito um processo exemplar a todos os títulos, é o mesmo Tribunal Constitucional que não permitiu a legalização do para já em tempo oportuno. Até porque há uma questão caricata. O diretor dos serviços de notariado, porque nós fomos ao ponto de reconhecer as assinaturas nos notários, o que não era exigência legal. Não é verdade? E o diretor dos serviços de notariado chegou a declarar que todo o processo estava legal. As assinaturas foram legais. E hoje está demitido pelo MPLA, foi demitido da função. O que significa que nós temos que encontrar um formato que nos dê segurança de que não vamos ser vítimas do Tribunal Constitucional. É por isso que estamos a discutir a natureza da Frente Patriótica Unida. Vai ser coligação e ficamos outra vez à mercê das decisões do Bureau Político do MPLA por via do Tribunal Constitucional? Ou vamos encontrar outro figurino que não permita o MPLA interferir e, nessa altura, pudermos transmitir aos angolanos confiança, serenidade, mas, sobretudo, esperança de que o futuro será melhor. Dessa forma, última, teriam que aceitar que a UNITA, o partido com maior representatividade, incorporasse os outros aliados. E o que é que isso quer dizer? Que iriam a eleições sob o chapéu da UNITA, com as cores da UNITA, com a liderança e com a estrutura da UNITA? É tudo isso que estamos a discutir. Tudo isso que estamos a discutir. O que queremos é transmitir confiança. Não importa muito a bandeira, importam os atores, importa a ideia, importa o projeto de sociedade que vamos transmitir. Mas o senhor sabe que muitos angolanos terão dificuldade em votar no Galo. As circunstâncias do país vão evoluindo. As sociedades não são estáticas, evoluem. O tempo também transforma as mentalidades. E os fenômenos também evoluem. Uma coisa nova que foi muito positiva para a UNITA foi o surgimento do Adalberto Costa Júnior como dirigente da UNITA, que mais ou menos sai fora do padrão tradicional das lideranças da UNITA. Na verdade, sai fora. Na verdade, e que transmitiu confiança. A percepção que hoje as pessoas têm da UNITA não é a mesma que tinham do passado. Mas a Adalberto Costa Júnior também está numa situação periclitante, porque em causa está o próprio Congresso que o elegeu. O problema não existe nem na UNITA, nem no Adalberto. O problema é o MPLA, que tem noção de que vai perder em 2022. É o MPLA que tem noção de que, com a liderança da UNITA, é possível haver alianças comigo e com outras figuras para fazermos a Frente Patriótica Unida e transmitir confiança aos nossos irmãos, nossos compatriotas, não é verdade? E o MPLA quer inventar histórias. Portanto, mas isso tudo não vai funcionar. A Frente Patriótica Unida vai surgir, vai transmitir confiança, vai vencer em 2022 e vamos fazer um governo sério. Chega da ladruagem, chega da falta de sensibilidade, chega da falta de visão para Angola, chega da falta de vontade séria de construir um país sério. A Angola é um país com características que estava tudo para dar certo. Um país sério, não é verdade? Pela vastidão do território,
pela população bastante jovem, dinâmica e com vontade de fazer coisas, não é verdade? Nem precisamos de falar dos recursos, isso toda a gente já sabe. O que é que tem faltado? É seriedade governativa, sensibilidade, sobretudo ambição para o nível e realização de Angola, com transparência, com seriedade. Este é que é o grande problema. As pessoas vão querer saber, eu bem sei que vocês dizem que devagar se chega longe, mas as pessoas querem saber como é que se está a pensar a estruturar toda esta frente unida e, portanto, o líder da UNITA esteve aqui na grande entrevista à África há um mês e disse na altura que a estrutura, que as negociações estavam a correr bem, mas que ainda não estavam fechadas, consigo estavam quase fechadas. Qual é o seu lugar nessa frente? Nós temos uma visão de que o mais importante não são os títulos, nem as posições. O mais importante é servirmos Angola. E, nas circunstâncias atuais, se for preciso fazer sacrifícios, fazem-se. Na verdade, eu tenho clara noção de que a expectativa de muita gente é de que o Manabel tem que passar à frente. Na verdade, eu tenho noção de que muitos dos atos desenvolvidos pelo MPLA por via do Tribunal Constitucional para tentarem me barrar é porque pensavam que o Abel quer ser sempre o número 1. Não aceita ser número 2 ou número 3. Mas para mim, o mais importante é Angola, são os angolanos, servir. É por isso que o para já era para já servir Angola. E para servir não importam os títulos, importam a vontade, a dedicação e, sobretudo, a disponibilidade. Mas também conhecem o peso que o senhor tem na política angolana e sabem que o senhor, já o disseram várias pessoas, a nível até em encontros com a comunicação social, que o senhor poderia ser um opositor de peso para João Lourenço. Nós fizemos parte da história nas últimas 3 décadas. Nós fizemos parte dos grandes momentos da história do nosso país. Tenho noção disso. Mas também o que eu quero transmitir com confiança para o país. De qualquer das maneiras, em 2022 vamos lutar para ver alternância em Angola. E um de nós, ou o Adalberto será presidente, ou eu serei presidente. Ou o Adalberto será vice-presidente. Mas é isso que as pessoas querem saber. Ou eu serei vice-presidente. O que quero transmitir o quê? Vai acontecer e na segunda quinzena de setembro vamos anunciar ao país como é que as coisas serão. Obviamente, temos também noção de que ainda temos um ano, até 2022, e os fenômenos ocorrem, muita coisa pode acontecer. O mais importante é que estamos a forjar uma equipa séria, forte, dinâmica, visionária, não é verdade? O Adalberto, o Manabel, o Filomeno Vieira Lopes, o Justino, o Xavier Jaime, o Gato, o Numa, é gente séria e comprometida com o futuro do nosso país. O senhor dizem que movimenta muito bem toda a camada jovem da sociedade angolana e são eles a maioria nas eleições do ano que vem. Considera-se uma ameaça a João Lourenço, a Adalberto Costa Júnior? Não me preocupa pensar no atual presidente da República. Não é o meu assunto. O meu assunto é Angola. Não me preocupa pensar como é que eu poderei estar ou não. O que interessa é Angola. E, sobretudo, temos que ter noção de que o eleitorado angolano vai mudando. Primeiro, tem hoje um nível de maturação bastante elevado e tivemos a sorte, nas últimas 2 décadas, de haver maior literacia. O que significa? Nós tivemos períodos em que só havia uma universidade pública no país. Hoje temos muitas universidades públicas e muitas privadas. Há muitos jovens que têm capacidade e oportunidade de se formar. Formação superior. E isso traz um nível diferente de expectativas. As pessoas esperam outras coisas, querem realizar-se, não é verdade? E esse eleitorado também tem maior capacidade de avaliação e de julgamento. Portanto, o eleitorado angolano mudou. Além de que nós tivemos um período que se chama de vacas gordas. Mudou o suficiente, na sua opinião, para o MPLA temer esta agregação de personalidades? Mudou bastante.
Mudou, inquestionável. No período 2004 a 2014, havia otimismo. Era o período das vacas gordas, como se diz popularmente. Havia otimismo, havia esperança. As pessoas estavam com vontade de realizarem-se. E foi nesse período que mais ou menos surgiu um segmento razoável de classe média em Angola. De 2016, 17 para cá, o quadro mudou do ponto de vista psicomoral. Hoje as pessoas estão desorientadas, sem esperança, sem fé, não acreditam. Não é verdade? Portanto, e essa classe média que estava a surgir... A classe média que estava a surgir hoje está em extinção. E um exemplo claro. Um professor que em 2010 ganhava 200 mil kwanzas, era o equivalente a $2.000. Podia ter expectativas de realizar coisas na vida. Hoje, o mesmo professor, com a mesma categoria e o mesmo vencimento, nem chega a 500. Na verdade, já não pode ter esperança de realizar coisas. Portanto, o país mudou. E, do ponto de vista político também, as expectativas são muito maiores. Do ponto de vista econômico, estamos com uma recessão que já vai há mais de 5 anos, na verdade. Portanto, regrediu, o desemprego aumentou. Portanto, estamos numa situação difícil do ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, então, estamos em tragédia. A pobreza hoje atinge muitos segmentos da sociedade. A maioria dos segmentos da população é pobre. Há pessoas que não conseguem fazer uma refeição por dia, não é verdade? E tudo isso faz das pessoas quererem nova coisa, uma nova visão. Mas esse descontentamento não quer dizer obrigatoriamente um voto na oposição. Pelo menos pode não ser obrigatório o voto na oposição, mas é um voto negativo naqueles que têm governado. Porque é o próprio MPLA que hoje confessa que são um grupo de quase criminosos, ladrões. Não é verdade? Isso hoje está provado. E ainda por cima, de forma sistêmica, a todos os níveis, no governo central, na presidência da República, nos governos provinciais, tudo. O que nós tivemos em Angola, disse muito que a corrupção não é corrupção. O que tivemos é roubalheira direta. Na verdade, ao nível da governação, os detentores do poder, a todos os níveis. É o que nós tivemos em Angola. Corrupção também existe, mas o nível e o efeito da corrupção é muito menor. Porque a corrupção é quando um indivíduo, cidadão, procura um serviço público e para obter o serviço público corrompe o responsável daquele serviço e lhe é providenciado o serviço. Isso é uma coisa. Mas o que nós tivemos não é isso. É sobrefaturação e roubo direto. E são esses fenômenos que hoje os angolanos conhecem. O MPLA tentou um exercício de branqueamento, fingindo que está a haver uma luta contra a corrupção e contra a impunidade, mas é o que eu tenho dito às pessoas, a lixívia não está a funcionar. Toda a gente hoje sabe que os grandes problemas da governação são resultantes do facto dos recursos do país foram sempre mal utilizados, desviados e sem decisão e visão de prioridades para o país. Tem sido agitado o fantasma de um eventual regresso com esse extremar de posições à guerra civil em Angola. Acha que é possível? Nunca mais. Para haver guerra civil, só se for o MPLA contra o MPLA. Porque o único detentor de poder letal é o governo. Só temos forças armadas angolanas. Na verdade, que em certa medida têm feito avanços em termos de despartidarização, mas que ainda não são suficientes. Por outro lado, também detentor de poder local é a polícia e o serviço. Tudo isto dependente do MPLA. Portanto, não é possível haver guerra civil porque não existe outro exército. Só se for o MPLA contra o MPLA. Agora, isso é um risco que temos sempre que ponderar. O senhor tentou legalizar o seu projeto para já servir Angola, não conseguiu, só o pode voltar a fazer daqui a alguns anos. Tem-se falado muito de um namoro seu e do Bloco Democrático e da UNITA. Pondera ingressar em alguma dessas forças? Definitivamente não. O MPLA, por via do Tribunal Constitucional, fez tudo para inviabilizar a minha participação na vida política nacional. E eles, em consciência, sabem por quê.
na verdade, e nós temos interação com o dirigente do MPLA. Uma das coisas que ele explicou é que em 2017 o MPLA perdeu Luanda e tem medo de voltar a repetir o mesmo fenômeno, na verdade. Portanto, e Luanda e várias outras províncias. Por isso, o que mais interessa, porque eles também avaliaram que, bom, o Abel, se não tiver força política, nunca vai aceitar ser segundo ou terceiro de outra coisa qualquer, portanto está eliminado. E foi ilusão, não vai acontecer isso. Todos os cidadãos têm o direito legítimo de participar na vida política, na vida pública nacional. Não é verdade? Portanto, entrar na UNITA, não vou entrar. Trabalhar com a UNITA, posso trabalhar. Entrar no bloco, não vou entrar. Trabalhar com o bloco, posso entrar. Apesar de que nós não desistimos da legalização do Projá. Neste momento ainda estamos a fazer litigação para a cassação do acórdão do Tribunal Constitucional. Tenho noção de que o processo de cassação leva cerca de 4 anos e é por isso que estamos a constituir a Frente Patriótica Unida, mas nós vamos participar como pessoas, como cidadãos livres. E depois de 2022, vamos continuar com a legalização do Projá. Vamos continuar. Portanto, esse processo não está acabado nem posto de lado. Vamos continuar. Entretanto, para 2022, precisamos de transmitir fé, transmitir confiança aos cidadãos. Precisamos de transmitir esperança de que pode haver um governo sério em Angola e nós seremos esse governo sensível, visionário, patriótico, mas, sobretudo, que consiga transmitir confiança da realização dos cidadãos. O senhor tem falado bastante sobre a indefinição do calendário eleitoral em Angola. Está expectante que haja eleições, ainda não estão marcadas, em agosto do ano que vem. Na sua opinião, por que é que ainda não houve autárquicas? Em Angola, o MPLA, durante os 45 anos, teve sempre hegemonia total do exercício do poder político. Hegemonia total. Portanto, o governo central, todo o MPLA, os governos provinciais, todos das 18 províncias MPLA, os 264 municípios do país, todos governados pelo MPLA, as 1.000 localidades, comunas, tudo governado pelo MPLA. E eles tinham noção de que com as eleições autárquicas iria acabar a hegemonia que o MPLA detém do poder em Angola. Iria acabar. Haveria maiores equilíbrios. E na altura em que estávamos a discutir o processo das eleições autárquicas, eu tinha sugerido aos meus parceiros, na altura o Samacuva, o Ngonda e o presidente do PRS, que ao nível das eleições autárquicas não deveríamos competir entre a oposição. A oposição toda e a sociedade civil teria candidatos únicos e fazermos frente ao MPLA. Já uma frente unida. Era uma frente patriótica, mais ou menos em embrião. E estávamos a nos entender nesse sentido. E o MPLA percebeu que iria perder a maioria dos municípios de Angola e por isso teve que recuar. Inventaram essa história do programa de intervenção integrado dos municípios para ver se recuperavam, não conseguiram. Tentaram inventar a filosofia do gradualismo geográfico, não funcionou, e por isso tiveram que pôr de lado. E nem sequer explicaram aos angolanos por que é que não tivemos eleições autárquicas. Não explicaram. E esta divisão político-administrativa que está agora em discussão também tem a ver com isso? É preciso uma certa ambivalência na análise. Algumas das nossas províncias, do ponto de vista geográfico, são muito grandes, muito extensas. E, de facto, é um bocado difícil governá-las da forma como estão. Reconheço isso. No entanto, a divisão geográfica territorial não deve submeter-se unicamente ao problema território. Para a viabilidade das unidades geográficas territoriais, é preciso considerar território, população, vida econômica e recursos humanos de qualidade. Só assim é que se funcionam as províncias ou as localidades, porque senão, se só for território e não tem população, vale o quê? E algumas dessas populações, demograficamente, são muito baixas, em termos de densidade populacional. Por exemplo, o Mochico tem uma densidade populacional muito baixa. Agora, subdividir, do ponto de vista geográfico, talvez se justifique, mas do ponto de vista populacional, já é questionável. Do ponto de vista vida econômica, é questionável. Do ponto de vista recursos humanos de qualidade, é questionável.
No entanto, tudo isso pode se corrigir, desde que haja um processo antecipado de viabilização desses espaços. E uma das questões que eu tenho discutido muito é a necessidade de fazermos Angola o que eu chamo de discriminação geográfica positiva. O que é discriminação geográfica positiva? A concentração dos quadros fez-se de forma litoralizada. Sim. A vida econômica está litoralizada. É preciso estender isso para o interior do país. Por exemplo, um médico, na verdade, que trabalha em Luanda, na verdade, dificilmente aceita ir para o Mochico, ou Lunda Norte ou Lunda Sul. Então, nós podíamos fazer a discriminação geográfica positiva criando 3 zonas salariais diferenciadas. O litoral, zona salarial A. O interior médio, Uês, Malange, Benguela, Huambo, Lubango. Interior médio, zona salarial B. Interior profundo, zona salarial C. 3 zonas salariais. Um médico que trabalhasse em Luanda... Fazer a discriminação positiva em relação ao que estão no interior. Um médico que trabalhasse em Luanda podia ganhar 1 milhão de kwanzas. Mas se fosse para a zona salarial B, teria acréscimo de mais 50% com subsídio de risco, subsídio de distância e subsídio de isolamento. Passava para 1,5 milhão. Se fosse para a zona salarial C, duplicava. Passava para 2 milhões por causa desses 3 subsídios. Obviamente, um médico ia preferir ir para o Mochico, ganhar o dobro do que ganha em Luanda. Porque se ganha a mesma coisa no Lumbalangimbo ou em Luanda, mesmo se fosse eu também ficava em Luanda. Não ia para o Mochico, não é verdade? Mas não há visão, não há criatividade, não há produção de pensamento para viabilizar Angola. O senhor, estamos a terminar a nossa entrevista, o senhor está em Portugal. Qual é a posição que espera de Portugal em relação à Angola nos próximos tempos? Tenho sido crítico em relação ao papel da comunidade internacional em Angola. Porque há a percepção de que os europeus acham que a democracia é boa para eles, os africanos podem ficar assim. Quem trabalha na fraude em Angola são os angolanos com os europeus. As empresas Indra e Sinfic da Espanha é que fazem a fraude em Angola. Eles gostariam que nós viéssemos fazer fraude na Espanha? Não. Portanto, é preciso também que os espanhóis pensem, não é verdade, nas pessoas, são empresas que têm acompanhado o processo eleitoral são em contratadas pelo governo angolano para produzirem, organizarem as eleições. Em colaboração, no passado era com a Casa Militar. Nem, por exemplo, Portugal. Portugal não pode olhar para Angola simplesmente como um mercado para venda de produtos. Tem que considerar os seus irmãos, os seus angolanos, as pessoas. Até porque temos uma vivência de 500 anos. Temos laços familiares, temos entrosados, não é verdade? É preciso pensar para além do pequeno negócio. E a percepção que devia existir era de que quanto mais Angola fosse democrática, melhor seria também para os interesses de Portugal. Quanto mais governação transparente e visionária tivéssemos em Angola, também melhor seria para Portugal. Porque Portugal serviu durante um período como uma espécie de lavandaria. Roubava-se entre os angolanos, ajudados pelos portugueses, roubavam em Angola e depois iam guardar aqui. Não é correto. É preciso exigir um governo com transparência. E assim o mercado é maior, porque com melhores condições sociais dos angolanos, há maior poder de compra e o mercado é maior e as empresas portuguesas também ganham, não é verdade? Se houver corrupção, tudo que vai haver é os angolanos roubam dinheiro, vêm meter aqui e as empresas portuguesas têm um mercado muito menor. Portanto, tenho interação com dirigentes portugueses e tenho transmitido essa mensagem de que sim, vamos colaborar, vamos trabalhar. Portugal hoje evoluiu, vamos viabilizar também Angola, Angola que evolua, não é verdade? Para que todos juntos possamos realizar o sonho das pessoas viverem melhor. Um novo rumo para Angola, um novo começo, não acha que está a elevar demasiada fasquia? Eu sou otimista, não sou ingênuo, mas sou otimista. Até porque, já disse, Angola tem condições para ser um país de sucesso. Tem condições para viabilidade. Até aqui o que não teve é governantes sérios, patriotas e comprometidos. Foi isso que faltou, não é verdade? E agora surgiu a oportunidade, com a Frente Patriótica Unida, promovermos em Angola a realização da pessoa humana, o cidadão. Porque
a riqueza de um país não é abstrata, não pode ser abstrata. Tem que ser o resultado da realização dos sonhos das pessoas, dos angolanos. Não tem valor nenhum passarmos a dizer que Angola é um país potencialmente rico, mas com a maioria da população pobre. Vale o quê? Não vale nada. As vidas das pessoas é que contam. Portanto, é isso que nós queremos protagonizar, é isso que espero que Portugal também perceba e compreenda, que Portugal tem mais a ganhar com uma Angola viável do que um espaço que apenas serve para pequenos negócios. Não tem valor nenhum. Doutora Abel Chivuco, muito obrigada por ter vindo a esta grande entrevista à África.